arte em qualquer momento. 51. As 4 operações. O conhecimento das 4 operações fundamentais da aritmética, adição, subtração, multiplicação e divisão, é-nos absolutamente indispensável, pois, sem essa base, impossível alcançarmos qualquer adiantamento no campo das ciências exatas. Semelhantemente, a evolução de nossas almas depende, também, de que saibamos somar, subtrair, multiplicar e dividir, com a diferença de que, neste caso, não se trata de operar com simples algarismos, mas com valores outros, bem mais importantes. Devemos, primeiramente, habilitar-nos a somar. Somar experiências, isto é, conhecer o porquê de tudo quanto acontece em nosso derredor e em nós mesmos, senhorear-nos das causas e efeitos de todos os fenômenos, sejam físicos, espirituais ou sociais, para que nos tornemos aptos a discernir entre o útil e necessário que, ao revés, seja nocivo e inconveniente a nós e a nossos semelhantes. A conquista desse tirocínio, é óbvio, demanda longo tempo e muito esforço, implica a vivência de uma variedade imensa de situações em que as quedas e as dilacerações dolorosas se verificarão com frequência, mas valerão a pena, porque todo esse sofrimento se transformará, depois, em auréola de glória. Em seguida, exercitar-nos em diminuir. Diminuir as necessidades grosseiras, herança de nossa passagem pela animalidade, e os apetites desordenados, próprios de nossa infância espiritual, esforçando-nos por alijar de nós a glutonaria, a sensualidade e os demais vícios a que nos tenhamos escravizado. Diminuir, também, o apego às posses materiais, o personalismo egoísta e a vaidade, pois tais coisas são grilhões que nos prendem a este mundo, impedindo alcemos voo a planos mais altanados. Diminuir, ainda, as agrestias de nosso caráter, despojando-nos da crueldade, da intolerância, do orgulho etc., reduzindo, consequentemente, as áreas de atrito e de desarmonia com nossos irmãos. Cumpre-nos, depois, aprender a multiplicar. Multiplicar o bem-estar coletivo, tornando-nos elementos prestantes do meio social a que pertencemos. Multiplicar as obras de amparo aos desgraçados de todos os matizes, não com o objetivo de ganhar o céu, mas como quem obedece ao imperativo do dever. Multiplicar a liberdade no mundo, lutando pela igualdade dos direitos humanos, sem acepção de sexo, cor, raça ou ideologia. Multiplicar a alegria e paz nos corações, pugnando pela extinção de todo e qualquer conflito, seja de indivíduo contra indivíduo, de classe contra classe ou de nação contra nação. Por último, a parte mais difícil do aprendizado, a arte de dividir. Dividir o nosso amor para com todos, sem excluir ninguém, nem mesmo aqueles que, porventura, se considerem nossos adversários, espargindo por onde passemos boas palavras e gestos de bondade, sem esperar compreensão nem recompensa, servindo, sempre, pelo só prazer de servir. Como disse o mestre dos mestres, somente quando formos capazes dessa divisão de afeto com a família universal é que seremos dignos da companhia do Pai, cuja benignidade faz que os benefícios da chuva e dos raios solares, indispensáveis à vida na terra, cheguem tanto aos bons como aos maus, aos justos como aos injustos. Isto porque todos nós nos ressentimos de algumas fraquezas que ainda não logramos vencer, e as diversidades de nível evolutivo, que nos distinguem em dado instante, diluir-se-ão no futuro, mercê da lei do progresso que a todos impele para frente e para o alto, rumo à perfeição. 52. Responsabilidade pessoal. Os povos cristãos vêm sendo instruídos, séculos pós séculos, que nossos primeiros pais haviam sido criados justos, inocentes e imortais, mas que, por haverem cedido à tentação demoníaca, desobedecendo a Deus, perderam o estado de graça, foram expulsos do Éden, tornaram-se ignorantes, propensos ao mal,
expostos a toda sorte de misérias e condenados a morrer. Essa culpa, conquanto pessoal, não prejudicou apenas Adão e Eva, transmitindo-se a todos os seus descendentes, por geração natural, danificou todo o gênero humano, que nascendo já estigmatizado pelo erro, jamais poderia salvar-se por si mesmo. Deus, porém, apiedou-se dos homens e alguns milênios depois houve por bem enviar à terra seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que pudesse oferecer-se como vítima expiatória e, assim, os libertar-se da escravidão do demônio e do pecado, reconquistando-lhes o direito que tinham ao céu. Em síntese, o que acima foi dito poderia ser resumido nestas duas proposições. A. Adão e Eva pecam e a humanidade é condenada. B. Vem o Cristo, sofre o martírio da cruz e a humanidade é salva. Uma pergunta, então, se impõe. Nesse jogo, qual o papel da humanidade mesma, uma vez que tudo se realiza por substituição? Temos, para nós, que a razão pela qual o cristianismo não ha produzido, até agora, tudo aquilo que de bom e de belo dele se deveria esperar, só pode ser atribuída a essa falsa ideia de que somos redimidos do pecado, graciosamente, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fosse isso verdadeiro, alcançassem os homens, realmente, a purificação por efeito da morte de Jesus, e o mal já devera ter desaparecido da face da terra. Não é tal, entretanto, o que se observa. A ambição, o orgulho, a vaidade, o roubo, a injustiça, o farisaísmo, a crueldade, os vícios e as paixões continuam a dominar grande parte das criaturas, impedindo seja estabelecido entre nós um clima de paz, de alegria e de fraternidade. Enquanto supusermos que o Cristo morreu por nós e que a efusão de seu sangue nos limpa de toda culpa, sem empreendermos qualquer esforço sério no sentido de vencermos nossas fraquezas e imperfeições, enquanto não compreendermos, também, que o que Deus quer de nós não é adoração, mas trabalho de cada qual em benefício de todos, visando a eliminar a dor pela ação, as coisas não se modificarão e o sofrimento continuará infelicitando indivíduos, famílias, comunidades e nações. O Espiritismo, recusando fé à lenda da queda do homem, porquanto queda jamais houve, e sim evolução do homem das cavernas para o homem nômade e deste para o homem civilizado de nossos dias, o que torna insubsistentes as doutrinas da expiação, da propiciação, do pecado original etc., diz-nos, baseado nos ensinamentos do Evangelho, que a cada um será dado segundo as suas obras e que nossa felicidade, neste mundo ou no outro, depende da conquista da virtude e da prática do bem, ou seja, de nossos próprios méritos, erigindo, de start, a responsabilidade pessoal em princípio fundamental de sua filosofia de vida. Quando toda a humanidade vem a pensar e agir deste modo, então, certamente, a Terra se transformará no paraíso com que sonhamos. 53. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência, disse alguém. E, de fato, é pelo pensamento que construímos, dia a dia, o edifício de nossa vida, dando-lhe formas grandiosas ou miseráveis. Tirante alguns poucos atos instintivos, que realizamos automática e inconscientemente, tudo quanto obramos tem como causa inicial a boa ou má natureza de nossos pensamentos. Os progressos da ciência, as maravilhas da arte, os princípios do direito, os nobres e belos ideais que hão constituído a glória da humanidade têm sua fonte nos pensamentos elevados e altruísticos, da mesma sorte que todas as suas baixezas e vergonhas são fruto de pensamentos impuros e egoísticos. Nada acontece, nada se concretiza no plano físico sem que antes tenha sido plasmado na mente. Até mesmo as decisões ou reações mais imediatas, tomadas com a rapidez do relâmpago, são elaboradas pelo pensamento, denunciando as tendências predominantes de cada um de nós.
Quando alguém, por exemplo, avista um objeto valioso que se lhe apresenta ao alcance das mãos, ainda que as circunstâncias lhe sejam propícias para furtá-lo, não o fará, se a ideia de furto jamais lhe tiver ocupado o pensamento. Em caso contrário, porém, é bem provável que ceda à tentação, porque aquilo em que pensamos tende a realizar-se. Da mesma forma, ninguém será levado à quebra da castidade ou a trair seus votos de fidelidade conjugal, por mais intensa que seja a sedução, se, mentalmente, já não tiver alimentado o desejo de aventuras desse gênero. Para vencer paixões, maus pendores, e sublimar a existência, o que primeiro se tem a fazer, portanto, é fiscalizar os próprios pensamentos e discipliná-los, substituindo toda e qualquer cogitação menos digna por outra que lhe seja oposta. É de boa praxe, também, aproveitar todos os momentos de tranquilidade que o morejo diário nos enseje, para meditar em algo que se relacione com o amor, a beleza, a justiça e a verdade. Quem se habitue a esse exercício mental sentirá que, pouco a pouco, todo o seu ser se impregna das qualidades dessas meditações, que seu caráter se modifica, se enobrece, despertando-lhe novos pensamentos e novos impulsos em direção à virtude e aos ideais superiores. Sim, porque pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve, e, conforme a espécie das emissões mentais de cada ser, elementos similares se lhe humanizarão, acentuando-lhe as disposições e cooperando com ele em seus esforços ascensionais ou em suas quedas e deslizes. Mister se faz, igualmente, escolhermos com cuidado nossas leituras e nossos entretenimentos, a fim de que nossa mente se mantenha livre dos miasmas de certas obras e determinados ambientes. Abstenhamos-nos de ler jornais e revistas sensacionalistas, em que sejam dadas descrições minuciosas dos crimes, desastres, sordícias e misérias morais que lavram por aí. Evitemos as reuniões nas quais o objetivo único seja a gratificação dos sentidos. Fujamos às discussões ruidosas e às conversas frívolas. Cerremos ouvidos à maledicência e às anedotas femininas. Isso tudo deprime, conturba, avilta, faz baixar consideravelmente nosso teor vibratório, colocando-nos em sintonia com entidades menos evoluídas, cujas influências malsãs se farão sentir em nossos atos, com maior ascendência do que geralmente se crê. Apliquemo-nos, isto sim, a estudos sérios, a leituras edificantes, aquilo que nos aprimore a inteligência e nos ilumine o espírito. Quando nos entregamos a esse trabalho, atraímos para junto de nós potestades amigas, cujas inspirações fecundam e desenvolvem a nossa individualidade, tornando-nos cada vez mais capazes de realizar o bem e mais fortes para resistir ao mal. Lamentavelmente, em grande parte os homens só pensam naquilo de que necessitam para comer e vestir, ou seja, em seu bem-estar material, esquecidos, como diz o Evangelho, de que a alma é mais que a comida, e o corpo mais que o vestido. E é influxo de tais pensamentos imediatistas, rasteiros, vazios de qualquer aspiração superior, que eles se arrastam pelo rameirão da terra, sem se aperceberem do fulgor das estrelas, que, lá do alto, nos falam de outros mundos, onde a vida se desenrola de forma incomparavelmente mais pura, mais bela e mais feliz. 54. O sublime idealista. Os grandes movimentos idealísticos sempre tiveram, como ainda têm, adeptos e seguidores que, após um período inicial de arrebatamento e entusiasmo, em que o proselitismo os empolga de forma absorvente, ao defrontarem a incompreensão e a indiferença alheias, senão o sarcasmo e a perseguição, logo esfriam, desiludem-se e, passado algum tempo, eis que o desalento lhes imobiliza de todos os braços e lhes enregela completamente o coração. Nosso mundo conheceu alguém, entretanto, que, não obstante toda sorte de obstáculos e dificuldades que se lhe antolharam, jamais se rendeu ao desânimo, e, mesmo nas mais trágicas circunstâncias,
manteve aceso o facho do ideal supremo que era toda a razão de sua existência. Esse alguém foi Jesus, esse ideal, a redenção dos terrícolas. Descendo de esfera superior, em tal missão, Jesus surgiu à face da terra, não entre sedas e alabastros, mas em humilde tosca estrebaria. Mal de cerrar os olhos na penumbra deste mundo, foi constrangido a fugir para resguardar-se da fúria sanguinolenta de Herodes. Apresentando-se como um Messias anunciado pelos profetas da antiguidade, malgrado os sinais evidentes que lhe assinalaram o nascimento, foi recebido com desconfiança, até por João Batista, o precursor, que, da prisão onde fora metido, enviou 2 emissários saberem se era ele, realmente, o esperado Filho de Deus. Iniciando a pregação do reino do céu, não conseguiu o entendimento imediato nem mesmo de seus discípulos, os quais, cheios de zelo, disputavam entre si primazias e vantagens puramente materiais. Em Nazaré, onde se havia criado, jamais pôde realizar qualquer milagre, pois não lhe davam crédito e, certa feita, por haver reafirmado, na sinagoga da cidade, ser aquele de quem falavam as Escrituras, provocou o escândalo de seus conterrâneos, que, cheios de ira, expulsaram-no dali e o conduziram até ao cimo do monte, de onde o queriam precipitar. Também em Cafarnaum, lugar em que realizara prodígios de beneficência, não faltou quem cogitasse o meio de fazê-lo morrer. E se foi assim que exerceu o seu ministério, entre incompreensão e desprezo, amargura e solidão maiores e mais doridas foram as angústias e flagelações que pontilharam as últimas horas de sua vida sacrificial. Dirigindo-se a Getsemane com os discípulos, convidou 3 deles a que orassem e vigiassem em sua companhia, porém, incapazes de lhe darem essa demonstração de solidariedade, deixaram-se vencer pelo sono, e nem se aperceberam das lágrimas que lhe calcinavam o espírito agoniado. Judas, fascinado pela ambição, traiu-o miseravelmente, entregando-o às mãos de seus ferozes inimigos. Levado, qual um malfeitor, pela multidão armada de espadas e varapaus, viu fugirem, amedrontados, todos os que com ele se achavam. Ninguém se apresentou para tomar-lhe a defesa, ninguém compareceu ante o sinédrio para destruir a calúnia aliciada para difamá-lo. Pedro, o companheiro que recentemente havia afirmado que jamais o abandonaria, ainda que todos o fizessem, seguiu ao medo, é certo, até o pátio da casa de Cafás, mas, ao ser identificado como um dos seguidores do mestre, fraquejou e o negou 3 vezes. Submetido a um julgamento infame, em que o insultaram, o esbofetearam e lhe cuspiram no rosto, entregue, posteriormente, aos açoites brutais da soldadesca de Pilatos, nenhum coração agradecido houve que ousasse pronunciar-se em protesto contra tanta vilania. Forçado a conduzir, pelas ruas de Jerusalém, o instrumento de suplício, alquebradíssimo pelos maus tratos recebidos, nenhum só de quantos o conheciam teve fidelidade suficiente para se apresentar, em tal contingência, a fim de auxiliá-lo a prosseguir na via dolorosa, rumo ao Calvário. Ninguém. Nem os que, poucos dias antes, o aclamaram freneticamente à sua entrada na cidade, aos gritos de Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nem os paralíticos que lhe deveram a recuperação dos movimentos, nem os leprosos aos quais purificara, nem os cegos a quem restituir a vista. Um desconhecido, peregrino de Cirene, é que, compelido pelos soldados romanos, pôs ao ombro pesado o madeiro, aliviando-lhe, por instante, o sofrimento sobre-humano. Afinal, pregado à cruz, expirou entre motejos e zombarias, sem que seu coração, traspassado pelos éculos da iniquidade humana, recebesse qualquer testemunho de amor e de lealdade daqueles que houvera convocado para o sublime apostolado. Entretanto, depois da ressurreição, ele que retorna aos discípulos e seguidores, compreensivo e bondoso,
transformando-lhes a fragilidade em fortaleza, convertendo-lhes o pessimismo em radiosa esperança, e exortando-os, confiante, ide ensinai a todas as gentes. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Vemos, pois, que é integral a boa vontade do Cristo Jesus para conosco. Não é tempo de, por nossa vez, termos boa vontade para com Ele, procurando pautar nossa conduta pelas diretrizes do seu Evangelho. 55. A tentação de Jesus. 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximou-se então dele o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena a estas pedras que se tornem pães. Jesus lhe respondeu: Escrito está, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo transportou a cidade santa e, colocando no pináculo do templo, disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito que ele ordenou a seus anjos que tenham cuidado contigo e te sustentem com suas mãos, para que não firas os pés de alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo transportou ainda para um monte muito alto, de onde lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória que os acompanha, e lhe disse: Dar-te-ei todas estas coisas se, prosternando-te diante de mim, me adorares. Disse-lhe em resposta Jesus: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deixou então o diabo, cercaram-no os anjos e o serviam. Mateus 4:1-11. Para o bom entendimento do texto acima, mister se faz, antes de mais nada, considerar que as palavras de Jesus são espírito e vida, cumprindo-nos, portanto, extrair, da letra que mata, o espírito que vivifica. Essas três grandes tentações foram mesmo vividas pelo Mestre. Não, certamente, nas circunstâncias aí mencionadas, que só podem ser uma alegoria, de vez que nunca existiu tal elevação, de cujo topo se pudesse descortinar toda a superfície da terra. Dificuldade essa que se torna maior ao lembrar-nos de que nosso mundo tem forma esférica, o que impossibilita a visão das regiões antípodas. Viveu-as ele, ao longo de séculos e milênios. São os mesmos trâmites pelos quais todos estamos sujeitos a passar, em nossa jornada evolutiva, neste ou em outros planetas. De origem comum à nossa, mas gerado num passado remotíssimo, Jesus, nosso irmão mais velho, de há muito que se acrisolara, adquirindo os atributos da perfeição. Foi, pois, com a autoridade de quem já venceu o mundo, isto é, de quem superou as contingências da natureza humana, que recebeu a sagrada incumbência de formar a terra e presidir ao destino dos terrícolas, encaminhá-los para Deus, tornando-se, assim, o Senhor e Salvador nosso. Como é óbvio, somente quem haja percorrido determinado trajeto estará em condições de guiar a outrem por ele, com plena segurança, sem risco de extraviar-se. Daí o poder Jesus afirmar, peremptoriamente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O diabo, demônio, Satanás, ou que outro nome se queira dar ao tentador, não é uma entidade real, votada à perdição dos homens, em eterna oposição aos desígnios de Deus. É a personificação do egoísmo e de todos os sentimentos malsãos que dele se derivam ou com ele se relacionam, capazes de desviar-nos temporariamente da senda do altruísmo, única via conducente ao progresso espiritual. Os 40 dias e 40 noites de permanência no deserto simbolizam o longo período de nosso estágio nos reinos infra-humanos, nos quais os germes de nossos futuros desenvolvimentos anímicos jaziam, latentes, na aridez da semiconsciência. A fome que, então, se manifestou, representa a eclosão de nossa individualidade racional, com os anseios de crescimento e de perfectibilidade que a caracterizam. Quanto às respostas dadas por Jesus ao diabo,
é bem de ver-se, constituem sínteses da doutrina que, ao depois, iria ele explanar nos 3 anos de seu ministério público, ensinando-nos como vencer nossas fraquezas e inferioridades, a fim de tornar-nos unos com ele como ele o é com o Pai Celestial. 56. A tentação de Jesus. 2. A primeira tentação, ordena a estas pedras que se transformem em pães. Lembra aquela fase da evolução de cada homem, no qual, expressando-se quase que exclusivamente pelo apetite, cuida apenas de manter-se vivo e procriar, fazendo da conquista dos alimentos que lhe sustentem o corpo a razão de ser de todos os seus esforços, indiferente a qualquer problema de ordem mais elevada. Respondendo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o Mestre nos chama a atenção para o fato de, seres complexos que somos, formados de corpo e alma, não necessitarmos apenas de pão material para o sustento de nosso organismo, mas também e principalmente de outros alimentos mais transcendentes, que favoreçam a formação de nossa consciência espiritual, ou seja, a realização do reino dos céus dentro de nós mesmos. Esse mesmo conceito, ele o reiterou várias vezes, porquanto, como extraordinário pedagogo que era, sabia que qualquer ensino, por mais simples que seja, só é bem compreendido à força de inúmeras repetições. Destarte, no Sermão da Montanha, após aconselhar seus ouvintes a que não se preocupassem em demasia com o que haveriam de comer, beber ou vestir, sentenciou: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. De outra feita, ante a insistência de seus discípulos para que comesse algo, respondeu-lhes: eu para comer tenho um manjar que não conheceis. E, percebendo que não haviam entendido o sentido dessas palavras, emendou, explícito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. João 4:32-34. Em nova oportunidade, dirigindo-se a alguns daqueles que haviam estado presentes quando da multiplicação dos pães e dos peixes, e no dia seguinte foram procurar em Cafarnaum, assim os exortou: em verdade vos digo que vós me buscais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dure até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque ele é aquele em quem Deus Pai imprimiu o seu caráter. Eu sou o pão vivo que desci do céu, quem o comer viverá eternamente. João 6. Estas expressões de Jesus significam que o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo são os ensinamentos, é o corpo de sua doutrina, recebida do Pai Celestial. Esse, pois, o alimento que devemos buscar com empenho maior, porque, uma vez assimilado em espírito e verdade, sustentará nossa alma para sempre, infundindo-lhe as energias necessárias para enfrentar os percalços da existência e impulsioná-la para a frente e para o alto. Louvados, então, em Cristo Jesus, demos o justo apreço às coisas, pondo em primeiro plano as de valor eterno, que são as espirituais. As outras, Deus sabe que são indispensáveis à nossa subsistência e nos proverá delas, desde que confiemos em sua providência, como não deixou sem amparo o povo judeu no deserto, enviando-lhe suficiente provisão de maná. Cuidemos, também, de controlar nossos apetites e paixões, para não cairmos na intemperância e nos aviltarmos a ponto de esquecer nossa origem divina. Vivendo constantemente sob a inspiração da Palavra de Deus, estejamos certos, Satanás não conseguirá exercer domínio sobre nós. 57. A tentação de Jesus. 3. A segunda tentação, lança-te daqui para baixo, só é ocorrer quando um homem começa a desenvolver suas faculdades intelectuais e senhorear a ciência. Nesse passo de sua evolução, torna-se audacioso, exibicionista, petulante, gostando muito de chamar atenção, conquistar aplausos,
satisfazer, enfim, a sua vaidade. Orgulhoso de sua inteligência e perspicácia, chega a supor seja possível burlar impunemente as leis de Deus, em proveito pessoal, mesmo causando dano ou agravo a outrem. Em verdade, porém, o que consegue com tais atitudes diabólicas é comprometer-se perante a justiça cósmica, acarretando amargas e dolorosas consequências para o seu destino, porquanto, a exemplo das leis que regulam o universo físico, desde o átomo invisível a olho nu aos enormes corpos celestes que rodopiam no espaço-traço, cujo funcionamento é exato e inderrogável, assim também as leis que regem o universo moral são sábias e inexoráveis, não deixando sem corrigindo ao menor gesto que implique desvio dos preceitos instituídos pelo Pai Celestial para o bem de todos. Na resposta do Mestre, não tentarás o Senhor teu Deus, colhemos o ensino de que o melhor, para nós, é harmonizarmos nossos ideais com suas normas, na certeza de que, quanto mais perfeita seja a sujeição, ou a identificação de nossa vontade individual à justa e soberana à vontade de Deus, tanto maior será nossa paz interior e mais estável nossa alegria. Supor que os códigos divinos constituam restrição ou obstáculo à nossa independência, e consequentemente à nossa felicidade, como pode parecer aos inscientes, fora o mesmo que interpretar as regras de execução musical como entraves à harmonia de uma orquestra sinfônica, quando sabemos que, precisamente ao contrário, se cada músico entendesse de tocar o seu instrumento ao sabor de seu capricho, sem obedecer às determinações da respectiva partitura, o resultado seria a mais completa desafinação de sons. As ordenações divinas têm o propósito de estabelecer a ordem moral, indispensável ao bem-estar coletivo, ordem essa que deve ser respeitada, não compulsoriamente, mas pela aceitação livre do homem. Daí a possibilidade da desobediência e até mesmo de rebeldia contra ela. Cada vez, entretanto, que, no exercício de seu livre-arbítrio, o homem viola os princípios da harmonia universal, deixa a Deus que ele sofra os efeitos corretivos correspondentes, não para castigá-lo, mas para que sinta a repercussão de seus atos. Isso fará que, de futuro, não só evite o mal, por sabê-lo fonte de desgostos, como passe, de moto próprio, a praticar o bem, porque então terá aprendido que cada qual colhe os frutos de sua própria semeadura. Tal lição, renovou-a também Jesus mais de uma vez. Quando, ao formular a oração dominical, ensinou a dirigir-nos ao Pai Celestial, dizendo-lhe, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A segunda parte do período explica a primeira, valendo dizer que o reino dos céus se irá realizando no íntimo de cada um de nós à medida que formos fazendo a vontade de Deus. Logo em seguida, ao proclamar textualmente, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Desfaz qualquer dúvida que porventura ainda subsistisse a respeito. Talvez, porém, não fosse bastante ensinar sem a devida exemplificação. Por isso, nos instantes agônicos que precederam o seu martírio na cruz, embora com o coração traumatizado, ainda encontra forças para orar, dizendo, Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não se faça nisto a minha vontade, mas sim a tua. Mateus 26:39. Era o supremo testemunho de conformidade da criatura ao Criador, que só mesmo o Excelso Mestre seria capaz de nos oferecer. Aprendamos, pois, com ele, a submeter nosso personalismo egoísta aos altíssimos desígnios divinos. Deus é amor e, mesmo quando nos permite sofrer, é com a finalidade de preparar-nos para um gozo maior. 58. A tentação de Jesus. 4. A terceira investida satânica, dar-te-ei a posse de todos os reinos do mundo, se, prostrado a meus pés, me adorares,
É uma alusão clara à acumulação de riquezas e ao prestígio social com que sonham os homens e para cuja consecução costumam valer-se dos recursos mais sórdidos e infames, o que equivale a dizer, rendendo culto ao diabo, que, como dissemos de início, não é outra coisa senão o símbolo dos sentimentos egoísticos da espécie humana. De todas as tentações que nos cumpre vencer, essa, sem dúvida, a mais difícil. Isto porque, a pretexto de prover as necessidades próprias e dos familiares, o que é, realmente, um dever nosso, e de ser previdentes quanto às incertezas do amanhã, o que, também, até certo ponto, é defensável, quase todos contraímos o vício da avareza ou a megalomania, convertendo-nos em máquinas de ganhar dinheiro. Enseguecidos pela ganância, embora possuindo, já, o bastante para levarmos vida cômoda e tranquila por muitos e muitos anos, mais do que pode durar a mais longa existência, nem por isso nos damos por satisfeitos. No afã de aumentar sempre a nossa fortuna, não hesitamos em empregar a astúcia, a violência e quejando-os, pouco nos importando com as lágrimas, o desespero e o sofrimento daqueles a quem escorchamos, iludimos ou prejudicamos. E quando, vez por outra, a consciência consegue fazer-se ouvir com basta, as más inspirações clamam mais forte, outros possuem em maior quantidade do que tu, há muita coisa que te falta adquirir, não pares ainda, continua a enriquecer mais um pouco, depois sim. À medida que cresce nossa conta corrente bancária, vamos nos sentindo mais importantes. Exacerba-se nossa vaidade. Reponta-nos o desejo de dirigir os outros, de dominar as massas. Chegados a esse ponto, absorvidos pelos assuntos mundanos, descuramos por completo as questões de natureza espiritual, caindo no mais grosseiro materialismo, para gáudio do diabo e de sua corte, que a isso, precisamente, nos procuram induzir. Rechaçando o tentador com estas palavras das Escrituras, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Cristo nos lembra uma verdade profunda reafirmada em seu Evangelho, de que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Mateus 6:24. De fato, os interesses mundanos e os ideais superiores não se coadunam, eis que constituem forças antagônicas, divergentes, atuando em sentido oposto. Quem quiser elevar-se ao convívio dos bem-aventurados deve, pois, desprender-se de todas as honrarias e bens terrenos, aprendendo a movimentá-los simplesmente como administradores e não como proprietários deles, porque o apego a estas coisas só serve para agrilhoar-nos ao plano físico, retardando nosso progresso espiritual. De que aproveita o homem, disse ainda o Mestre, ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma. Mateus 16:26. Portanto, o que entre vós quiser ser o primeiro, no reino dos céus, esse seja o vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Mateus 20:27-28. Quando, a exemplo do Mestre Jesus, formos capazes de responder, firmemente, aos chamamentos dos gozos turvos e egoísticos, para trás, tentação, nós nos teremos desvencilhado de Satanás. Vencida, então, a derradeira prova, daí por diante anjos nos cercarão, auxiliando-nos e protegendo-nos, transformando-se nossa vida num estado permanente de alegria, de bênçãos e de paz, que compensará plenamente os esforços e sacrifícios realizados para alcançá-lo. 59. A vaidade. A palavra vaidade possui duas significações: a, qualidade do que é vão, instável, de pouca duração, b, desejo exagerado de atrair a admiração ou as homenagens dos outros. Sob o primeiro aspecto, tudo, neste mundo, é vaidade, porquanto nada existe que não se desgaste ou não se destrua a ação implacável do tempo.
Com efeito, que resta hoje dos esplendores das antigas civilizações da Suméria, do Egito, da Babilônia, da Assíria, da Judeia, da Pérsia, da Índia, da Grécia, de Roma, etc. Apenas cinzas e ruínas. Em seu lugar, novas obras se ergueram para derruírem amanhã e serem substituídas por outras, de estilo diverso, e assim sucessivamente. Se o que se constrói à base de elementos rijos e fortes, como a madeira de lei, a pedra e o metal, não resiste ao curso dos anos, e o que são alguns milênios diante da eternidade? Que dizer-se daquilo que se assenta na fragilidade da carne? A semelhança da rosa, que cedo perde a cor e o perfume com que se engalana, e que, a um sopro mais intenso do vento, fica reduzida a uma haste árida e triste. Assim também os dotes corpóreos e as louçanias de idade primaveril breve se esvaem, convertendo-se em esqueleto informe, que apavora e repugna, para decompor-se, depois, inexoravelmente, no seio da terra. Haja visto o exemplo de Helena, a famosa esposa de Menelau, rei de Esparta. Devido à sua beleza, foi roubada por Paris, rei de Troia. Fato que deu origem a uma guerra de que resultou a destruição desta cidade. Durou essa guerra um decênio, e, à medida que recrudesciam os combates entre gregos e troianos, ia diminuindo a razão dela. Ao cabo dos 10 anos, reconduzida, afinal, para casa, Helena era já outra, tão murcha e sem atrativos, que, mirando-se ao espelho, a si mesma perguntava, entre lágrimas, onde ficara aquela formosura, por cuja causa 2 vezes fora raptada. Na segunda acepção, vaidade é mais uma das fraquezas humanas que nos cumpre combater a bem de nossa própria felicidade. Via de regra, são as mulheres mais vaidosas que os homens, especialmente no que tange à apresentação pessoal. Desde a meninice demonstram excessivos cuidados com isso, mantendo-os por toda a existência. Há muitas, a preocupação de serem atraentes sobreleva quaisquer outras, inclusive as que deveriam ser-lhes sagradas, quais as pertinentes à saúde e à educação dos filhos. A submissão aos ditames da moda, então, é quase geral, ainda que os caprichos dela lhes tragam desconforto ou se constituam verdadeiros ultrajes à decência. Os artifícios embelezadores, da cabeça aos pés, são, também, bastante generalizados entre elas, o mesmo podendo dizer-se do uso de 1001 formas de adereços, engendrados para servirem à futilidade e à ostentação. Não se creia, entretanto, que os homens não tenham, igualmente, suas vaidades. Têm-nas, sim. Apenas se manifestam diferentemente. Que é que os impele a essas demonstrações de audácia nos torneios atlético-desportivos, muitas vezes com o risco da própria vida, se não a vanglória, ou seja, o gosto pelos aplausos do público? Que é que os incita à conquista de posições de relevo ou de mando entre seus pares, se não a volúpia da consagração social? Por que buscam a notoriedade, a qualquer preço, se não para chamarem atenção sobre si? E por que é, enfim, que tantos se esfalfam para conseguir fortuna, se não por ser a luabrite, sésamo das honrarias mundanas? No afã de satisfazer a vaidade, isto é, despertar a admiração e ganhar os louvores temporais, quase todos negligenciamos algo muitíssimo mais importante, as boas qualidades do espírito e do coração, esquecidos de que é desenvolvimento dessas qualidades, precisamente, o que mais agrada a Deus, atraindo a graça inefável de suas bênçãos. Cultivemos, pois, como remédio para a vaidade, essa preciosa virtude que se chama modéstia, começando, hoje mesmo, a imprimir em tudo quanto fizermos o sabor delicioso da simplicidade. 60. A vingança. A vingança, qualquer que seja a forma de que se revista, revela baixeza e vilania, constituindo, sempre, prova da inferioridade moral de quem a exerce. Há muitos que não levam desaforo para casa e, a um desacato,
revido na hora com outro ultraje ou com um desforço físico. Existem também os que, por serem mais fracos ou se encontrarem em situação de subalternidade relativamente aos ofensores, acovardam-se e recalcam seus ímpetos vingativos. Tão logo, porém, se invertam as condições, não deixam de tirar a forra, muitas vezes com requintes de crueldade, como que a cobrar juros de mora de uma dívida antiga. Bem piores são os que cultivam um ódio surdo aos desafetos, disfarçando hipocritamente esse mau sentimento, a fim de atingi-los sem correr qualquer perigo. Seguem-lhes os passos, às escondidas, ou então lhes preparam ciladas, sorrateiramente, e, em se oferecendo a ocasião oportuna, desferem-lhes o golpe mortal, friamente premeditado. Outros não chegam a tanto, mas, cheios de rancor, envolvem as pessoas de quem se fizeram inimigos nas teias da calúnia ou da intriga, de sorte que, depois de algum tempo, sem que elas atinem com o porquê de tais mudanças, onde antes eram acolhidas com agrado, agora são evitadas. Parentes e amigos que se honravam com sua amizade, agora se lhes mostram indiferentes, quando não francamente hostis. Há, por último, verdadeiros monstros, que, em face de uma desavença, não podendo desforrar-se diretamente dos adversários, descarregam suas armas contra os familiares deles, embora os saibam inocentes e sem a menor parcela de culpa nos acontecimentos que lhes excitaram o desejo de vindita. Talvez nos digam, as vítimas de agravos ou violências têm o direito de vingar-se, pois não seria justo ficarem impunes os que agem contra o próximo. Pela lei de Moisés, que prescrevia, olho por olho, dente por dente, era essa, exatamente, a ética em vigor. 30 séculos de civilização, entretanto, separam-nos daqueles caliginosos tempos de barbarie e de ignorância espiritual. Hoje, quem quer que pretenda ser cristão, não pode invocar esse direito, porquanto, pela doutrina de Jesus, um único sentimento deve presidir as relações dos homens entre si, o amor, inclusive aos que nos ferem ou prejudicam. Ora, quem ama não se agasta nem se azeda com coisa alguma, antes tudo suporta e tudo sofre, porque é paciente, brando e benfazejo. 1 Coríntios 13, 4-7. O que nos cumpre fazer, qualquer que seja a ofensa recebida, é perdoar, perdoar sempre, reconhecendo, em nossos ofensores, não inimigos aos quais devamos fulminar com nosso ódio, mas infelizes criaturas necessitadas de que as amparemos com nossas orações. Quanto aos que erram, a providência divina, muito melhor do que nós, saberá quando e como corrigi-los, de modo a que, de futuro, não mais tornem a fazer aos outros o que não desejariam que lhes fizessem. E porque assim é, realmente, Paulo, o extraordinário apóstolo dos gentios, em sua epístola aos Romanos, 12:19-21, recomenda: não vos vingueis a vós mesmos, ó caríssimos, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, porque, se isto fizeres, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fim.